Uma questão da SpaceX, eu sou a professora Ângela Ferreira. Eu peço que curta o vídeo e continue assistindo para você entender mais sobre essa prova da SpaceX. A questão de hoje é a seguinte, ela diz o seguinte: conversores catalíticos, catalisadores de automóveis são utilizados para reduzir poluentes tóxicos. Poluentes de elevada toxicidade são convertidos a compostos menos tóxicos. Nesses conversores, os gases resultantes da combustão do motor e o ar passam por substâncias catalisadoras. Essas substâncias aceleram, por exemplo, a conversão do monóxido de carbono em dióxido de carbono e a decomposição do óxido de nitrogênio, como NO, N2O e NO2, denominados NOx, em gás nitrogênio e gás oxigênio, referente às substâncias citadas no texto, e as características de catalisadores são feitas as seguintes afirmativas. A primeira afirmativa diz o seguinte: a decomposição catalítica do óxido de nitrogênio, produzindo oxigênio e nitrogênio, gases, é classificada como uma reação de oxi-redução. Bom, aqui na questão, tá falando que as substâncias elas são convertidas, por exemplo, a decomposição, a gente tem uma substância produzindo mais de uma, se decompõe os óxidos de nitrogênio em gás nitrogênio e gás oxigênio. Então, a gente teria, por exemplo, nessa primeira questão, como uma reação, a gente pode pegar um dos gases, eu peguei o NO, então eu tenho o NO se transformando, se decompondo em N2 mais O2, certo? Eu tenho uma decomposição. Agora, para eu saber se é verdadeiro, eu tenho que saber se eu consigo classificar essa reação como reação de oxi-redução. Para classificar como uma reação de oxi-redução, ela tem que variar um NOx, tá? Se vocês não aprenderam a calcular NOx, eu sugiro para vocês que volte lá na aula de NOx e dê uma verificada na aula, assista para que vocês possam entender. Eu vou deixar aqui nos cards a sugestão dessa aula. Mas, bom, vamos para a nossa questão, diz o seguinte, o NOx, ele estabelece que substâncias simples têm NOx zero. Então, aqui, ó, seria zero e aqui seria zero, porque tanto o NO, N2 e o O2 são substâncias simples. No caso do NO, a gente teria que calcular, Vamos pegar ele aqui, NO, para a gente entender, ou usar uma regrinha simples, porque nesse caso o NOx do oxigênio já é estabelecido, então ele é menos 2, tá? Ele já tá tabelado. Se o NOx do oxigênio é menos 2, para essa molécula ser neutra, o NOx do nitrogênio tem que ser mais 2. Então, o que a gente acontece aqui? Ó? Então, eu tenho mais 2 e menos 2. Então, aqui, o nitrogênio vai de mais 2 para 0, ele reduz, E o oxigênio vai de menos 2 para 0, com relação ao NOx. Ele oxida. Então, eu tenho sim uma reação de oxi-redução, onde um reduz e o outro oxida. Ou seja, essa afirmativa é verdadeira, tá? Essa é verdadeira. A segunda afirmativa diz o seguinte: o CO2 é um óxido ácido que reage com água formando o ácido carbônico. Vamos lá. Óxidos ácidos, lá nos óxidos que a gente vê. Deixa eu ver os óxidos do tipo básico, anfótero, óxidos ácidos. Qual é a característica de um óxido ácido? É aquele que reage com água formando um ácido ou reage com uma base formando um sal, tá? No caso do CO2, é oxigênio mais um ametal, Então, o que a gente poderia entender dessa reação aqui? Então, a gente vai fazer aqui a reação e vai descobrir que ele reage com água formando
ácido carbônico. Então, essa prerrogativa ela é correta, tá bem? Então, o CO2 é um óxido ácido, tá bem? Tá verdadeira. Então, se você está com dúvida em óxido, assista lá a aula de óxido, beleza? A terceira diz o seguinte: catalisadores são substâncias que iniciam as reações químicas que seriam impossíveis sem eles, aumentando a velocidade e também a energia de ativação das reações. Olha só. Catalisador. Catalisador é uma substância que acelera uma reação. Ela diminui, ela não aumenta a velocidade, ela aumenta a velocidade de reação, sim, diminuindo a energia de ativação. Ela aumenta a velocidade, ela torna a reação mais rápida, diminuindo a energia de ativação. Isso lá a gente costuma ver isso quando a gente vê efeitos de algumas substâncias no equilíbrio químico. Lá em equilíbrio químico, aí a gente estuda o catalisador, tá? Beleza, então já tem algo que não tá certo. Aumenta a velocidade, tá certo. Mas não aumenta a energia de ativação, diminui a energia de ativação. E outra coisa que está errada aqui nessa afirmativa é o seguinte, que seria impossível não, as reações sem catalisadores, elas ocorrem, mas numa velocidade menor. Elas demoram mais para acontecer. O catalisador torna a reação mais rápida, tá bem? Então, essa terceira alternativa está incorreta, ok? A quarta, o CO é um óxido básico que, ao reagir com água, forma uma base. Bom, dentre os óxidos, como eu falei, nós temos os óxidos básicos, os óxidos ácidos, os óxidos neutros e os óxidos anfóteros. O CO, ele é um óxido neutro, ele não é um óxido básico, tá? Ele não reage com água formando bases. E aí tem uma relação de óxidos neutros que é importante o candidato saber para desenvolver uma questão dessa, tá bem? A 4, aliás, o 4 a gente já fez, o 5, né? A molécula do gás carbônico, CO2, apresenta geometria espacial angular. É muito importante o candidato saber geometria. A prova da SpaceX normalmente cobra todo ano um conhecimento sobre geometria molecular, tá? Então, eu vou deixar também a dica de geometria molecular aqui nos cards para vocês ir lá assistirem. Bom, a molécula de CO2, para a gente descobrir a geometria de uma molécula, a gente tem que olhar para o átomo central, que é aquele átomo com menor quantidade ali na molécula e que faz maior número de ligação. Entre aqui, carbono e oxigênio, o que faz mais ligação é o carbono, que faz 4 ligações e tem menor quantidade, só tem um carbono e 2 oxigênios. Então, quer dizer que eu vou ter o átomo central, que é o carbono, e em torno dele o oxigênio. Bom, o carbono ele forma, né, compartilha com o oxigênio até 4 elétrons, e o oxigênio ele precisa de 2. Então, a molécula de CO2 ela vai ter essa carinha aqui, o carbono, dupla oxigênio, e com outra dupla no oxigênio aqui. A gente pode observar que no átomo central não tem nenhum pares de elétrons livres, né? Que seriam esses parezinhos que estão ao redor do oxigênio. Mas eu vou olhar sempre para o átomo central. Ok, beleza, entendi. Então, eu olho para o meu átomo central. Ele tem 3 moléculas. Aliás, eu olho para a minha molécula, né? Ela tem 3 átomos, desculpa. No meu átomo central não tem par de elétrons livres. Então,
Não vai acontecer o abaixamento do ângulo ali, não vai ser angular, vai ser em linha reta. Então, é uma geometria do tipo linear, tá bem? Para 3 átomos, teria duas possibilidades, a geometria angular e a geometria linear. Como no átomo central não tem par de elétrons livres, a gente descobre que é uma geometria linear, ok? Então, essa alternativa também estaria incorreta, ok? Espero que vocês tenham entendido a questão. Se não entendeu, deixa aí nos comentários as dúvidas que eu respondo, tá bem? Sugestões também deixa aí nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações dos vídeos postados aqui. Caso queira, me siga no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, e meu muito obrigado.